Você já percebeu que tem reações que parecem desproporcionais em relação à situação que aconteceu? Às vezes foi um simples olhar. Teve uma crítica, mas foi leve. Foi um tom de voz um pouco mais alto e pronto. O corpo já dispara. Parece que o peito aperta, a cabeça começa a confundir tudo. Você sabe que não precisava ter se afetado tanto, mas mesmo assim, se afeta. Hoje a gente vai entender por que é que isso acontece e como que o EFT pode ajudar a mudar essa resposta que o corpo dá sem precisar entender tudo completamente. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Fabi, sou psicóloga e aqui nesse canal a gente fala sobre autocuidado, regulação emocional e sobre caminhos possíveis de cura. Inclusive, hoje nós vamos entender como que um simples toque pode dar uma acalmada em áreas profundas do seu cérebro. E isso não é mágica, é neurociência aplicada no seu bem-estar. E para começar, eu quero te lembrar de uma coisa bem importante. O nosso corpo guarda histórias. E ele não guarda como se fosse um livro, tudo organizado, com início, meio e fim. Ele guarda como se fossem alarmes sensíveis. Coisas que aconteceram há muitos anos podem ser acionadas por detalhes hoje. E sabe quem é que toca esse alarme? Um pedacinho do cérebro chamado amígdala. A amígdala é como se ela fosse um cão de guarda, só que às vezes ela vai latir por susto, puro susto, e não por uma ameaça real. Ela não quer saber se você pode lidar com a situação atual. Ela quer impedir que você se machuque de novo. Então essa reação da amígdala se baseia em tudo o que você já viveu e não no que está acontecendo agora. Então, quando você sente aquele aperto no peito, aquela vontade de fugir ou uma onda de raiva que parece completamente fora de lugar, fora de momento, é a amígdala gritando. É para você ficar alerta, você tem que saber que você está em perigo, precisa se proteger, mesmo que racionalmente não exista perigo algum. Uma vez uma paciente me contou que ela ficou completamente abalada porque o chefe dela deu um grito, um berro no escritório. E o curioso é que ela sabia que o motivo daquele grito, daquela bronca, era super banal. Mas a reação dela foi super intensa. E aí foi durante a sessão que ela foi percebendo que aquela voz alta trazia de volta as memórias do grito da mãe na infância. A amígdala não viu o chefe gritando. O que ela viu foi a ameaça se repetindo. Então, o que acontece quando a amígdala é ativada é que ela aciona um sistema muito antigo e automático no corpo, que é o modo de sobrevivência. Sabe aquela sensação de que você está sempre em alerta? O coração está sempre meio que disparando, os músculos estão sempre tensos, a mente fica acelerada e, de vez em quando, inclusive, a mente dá um branco. Então, é o corpo entrando no processo de luta, de fuga ou de congelamento. Nesse momento, o cérebro começa a enviar sinais para o seu sistema nervoso autônomo, mais especificamente para o ramo simpático, que é o modo de guerra. Daí o sangue corre para os braços, corre para as pernas e o raciocínio lógico dá uma boa desacelerada. E o corpo se prepara para reagir. Só que, veja bem, às vezes você não está em perigo. Às vezes você está naquela reunião que você precisava se colocar. Você está numa conversa que você precisava resolver algumas coisas. Às vezes você tá sozinho em casa, só que você tá lembrando ali de alguma coisa que aconteceu. E mesmo assim, o seu corpo teima em reagir como se ele estivesse na selva, na loucura da vida. Como se a ameaça estivesse ali, naquele momento. E é por isso que muitas vezes a gente se arrepende do que falou. A gente acaba dizendo coisas que a gente não queria dizer. A gente reage de um jeito
que não combina com quem a gente é. Por quê? Porque ali, no calor do momento, a parte racional do seu cérebro, ela fica quietinha, coitada, literalmente, porque o fluxo de sangue vai para a parte mais reativa. A lógica, ela vai ter que sair de cena. É a reação que vai dominar, entendeu? E é a isso que a neurociência deu um nome bem direto: sequestro da amígdala. Você não é capaz de raciocinar. Você apenas fica ali, tentando sobreviver. Agora veja, respira fundo aí por um instante e pensa: quantas vezes você já se viu fazendo ou dizendo alguma coisa que foi por impulso? E depois você ficou se perguntando por que você reagiu daquele jeito. Então, a boa notícia aqui é que dá para a gente mudar esse circuito. E é aí que entra o EFT. Olha só, agora que você entendeu como é que a amígdala nos coloca nesse estado de alerta, vem a pergunta: como é que a gente faz para acalmar esse sistema na prática? E é aqui que o toque consciente vai fazer toda a diferença. Quando você começa a estimular os pontos do EFT, que são esses pontos bem específicos, né? No rosto, no peito, nas mãos, começa a acontecer uma coisa incrível. É como se você dissesse para sua amígdala que tá tudo bem, que ela não precisa mais se defender, que ela pode dar uma boa relaxada, que ela tá de verdade em segurança. Estes pontos, eles são tradicionalmente associados a canais energéticos, que são conhecidos e reconhecidos deste modo pela medicina oriental. Mas aqui no Ocidente, eles coincidem com a nossa medicina através das áreas que são muito ricas em terminações nervosas, que quando elas são estimuladas, elas enviam sinais calmantes para o cérebro. Então, quando você toca neles com intenção e ação, você envia sinais elétricos para o cérebro. Então, estes sinais, eles avisam que o perigo passou. Do ponto de vista fisiológico, o que acontece é que a ativação da amígdala vai diminuindo. E aí o corpo ele começa a sair desse estado de alerta. A produção de cortisol e de adrenalina e de noradrenalina, que são estes daqui são os hormônios que estão mais ligados ao estresse. Então a produção destes hormônios, ela começa a diminuir. Ao mesmo tempo, o seu corpício começa a liberar endorfina, que é um dos hormônios do bem-estar que dá uma sensação de leveza. Isso é o que acontece depois de uma boa caminhada, depois de um abraço sincero, gostoso. Isso aqui é muito interessante, né? E tem mais. Quando a amígdala fica mais calma, o hipocampo, que é a parte do cérebro que guarda as memórias, ele pode finalmente respirar. E aí, ele sai do congelamento. E é aí que a mágica acontece. As memórias traumáticas que antes estavam presas, estavam tensas, agora essas memórias, elas começam a se reorganizar. É como se o hipocampo dissesse que agora ele não está mais em pânico. Agora ele pode começar a olhar para aquelas memórias de um outro jeito. E aí, ressignificação. Não é ressignificar por força do pensamento, é porque o teu corpo inteiro está permitindo isso. E talvez por isso, quando a gente faz EFT com presença, com constância, a imagem daquela lembrança ruim vai se afastando. Ela vai perdendo a nitidez, ela vai deixando de doer. É o corpo que começa a liberar. Esse é o seu sistema nervoso se reorganizando. Agora, talvez você esteja pensando o seguinte: será que é possível que tudo isso possa mudar mesmo? Será que o seu sistema ele consegue deixar de reagir daquele jeito automático, explosivo? E a resposta é que sim. E a resposta tem nome: neuroplasticidade, meu bem.
O nosso cérebro, ele não é como um bloco de concreto, não é engessado. Ele é mais parecido com a trilha de uma floresta. Cada vez que você reage daquele mesmo jeito, essa trilha, ela vai ficando mais funda, ela vai ficando mais marcada. Mas quando você começa a criar um novo tipo de resposta, que é o que vai acontecer quando você começa a praticar EFT, você começa a formar uma nova trilha. No começo, tudo bem, é uma trilha mais estreita, um pouco mais tímida, mas com repetição, com gentileza, essa nova trilha vai se tornando o seu novo caminho automático. E é assim que a gente muda. Não precisa ser na marra, é no treino. Só que aqui tem um detalhe fundamental que muita gente não sabe e que, sinceramente, faz toda a diferença. Aqui, menos é mais. Não adianta você querer cavar a fundo demais, trazer à tona um trauma que seja muito grande, tentar resolver tudo só de uma vez. Porque a técnica é incrível, é fantástica. Mas o nosso sistema nervoso, ele tem uma faixa ideal de processamento. É como uma zona de segurança. Se você ultrapassa essa faixa, ao invés de liberar, você se sobrecarrega. Daí é como se você ligasse todos os aparelhos da sua casa ao mesmo tempo. O disjuntor cai. Se bem que eu não sei se o da sua casa vai cair. Aí o meu exemplo pode ter ficado um pouco ruim. Mas eu sei que na casa de muita gente o disjuntor ainda vai cair sim. Então, olha, nada de ligar o forno, o forninho de micro-ondas, ferro de passar e as visitas usarem todos os chuveiros da sua casa ao mesmo tempo. Não, não pode. E com o emocional é igualito. Quando o sistema passa do limite, ele entra em hiperativação. E em seguida, ele despenca e ele entra no modo de hipoativação. Daí você pode, inclusive, parecer que você tá calmo, que você tá zen, mas você tá exausto, tá anestesiado, tá travado. Por isso que muitas vezes, ao invés de catarse, que seria chorar até esvaziar, gritar até perder a voz, aqui com o EFT, a gente consegue seguir aos poucos, dentro do que o sistema consegue realmente integrar. O nome disso é reprocessamento. E é aqui que o EFT, quando bem aplicado, essa técnica brilha. Pensa assim, ó. Você pode saber dirigir muito bem, mas se o carro der problema no motor, você vai precisar de alguém que entenda como que ele funciona por dentro. De repente, esse alguém é você, tudo bem. Acontece que no emocional é a mesma coisa. Não adianta simplesmente fazer as batidinhas e repetir as frases. É preciso entender o que é que está por trás das reações que vão surgindo. E é aqui que a gente vai diferenciar um processo mais superficial de um processo mais profundo. Então, a gente vai dar uma recapitulada. Não se trata somente de bater nos pontos enquanto você vai repetindo qualquer coisa. Não é sobre ficar cavando memórias profundas, tentar revivê-las até se cansar. E definitivamente não é sobre acreditar ou não acreditar na técnica. EFT não é crença. Ela envolve elementos fisiológicos, neurológicos e emocionais que têm sido estudados cada vez mais pela ciência mundo afora. E o mais bonito disso tudo é que nada aqui é definitivo. Então não é porque o seu sistema se desregulou que ele vai ficar para sempre desregulado, não. Existe espaço para mudança. Existe margem para reprogramar. Só que isso tem que acontecer com respeito, com tempo, com escuta. É como quando uma planta cresce mais tortinha por causa da sombra e agora aos poucos ela pode se reinclinar novamente para o sol. A força, ela não tá na pressa, ela tá numa repetição cuidadosa. Então, se você, por exemplo, faz EFT sozinho em casa, ótimo, mas atenção, se em algum momento você sentir que tá mexendo em alguma coisa que parece maior do que você consegue realmente processar, não encara isso como fracasso. Na verdade, aqui você vai ter sabedoria,
Um bom terapeuta, por exemplo, ele não vai te empurrar para dentro de um trauma só para conseguir resolver rápido. Ele vai te acompanhar até onde o seu sistema permitir ir, sem ultrapassar os limites. Porque no fim, a cura verdadeira, ela não precisa ser barulhenta e ela não precisa ser cheia de sofrimento. Veja, a cura, ela não vem de um estouro, de um pico de dor. Ela vem daquilo que vai se ajeitando devagarzinho por dentro. Aquilo que um dia você percebe, caramba, isso aqui já não me afeta tanto. Hoje, aquilo que me fazia estourar já não me pega mais. Esse é o sinal. E se tudo isso tiver feito sentido de alguma forma para você, então dá uma respirada, que talvez você já esteja nesse caminho. Inclusive, se você for do tipo que quer ganhar tempo e você quer aprender e se aprofundar na técnica, tem um link para o curso aqui embaixo, ele fica no comentário fixado e na descrição do vídeo. Mas se você não tiver pressa, a gente vai seguindo junto, só por aqui mesmo. Aqui no canal tem sempre muito conteúdo e eu vou te ajudando com muita dedicação para te ajudar a compreender cada vez mais sobre essa jornada de transformação. No próximo vídeo, a gente vai continuar explorando estes processos e eu vou te mostrar como é que a gente consegue construir frases do EFT para ter mais clareza e mais eficácia. Se você quiser continuar comigo, se inscreve aqui no canal. Inclusive, mais importante de tudo, comece por onde você está. Mesmo que isso pareça pouco, veja bem, no nosso corpo, menos é mais. A gente se vê de novo na nossa próxima sessão, para a gente poder entender um pouco melhor e um pouco mais de como fazer a vida se transformar cada vez mais e para melhor. Um beijo!